Há 8 anos eu convivo com um vício. Um vício que já fez os meus amigos me ameaçarem de pegar o meu celular e também o meu iPad. Eu descobri esse vício quando eu tinha 22 anos, lá em 2018, na minha primeira consulta com um psicólogo. Naquela época eu estava terminando a faculdade de Direito e eu precisava fazer o AB, porque eu tinha colocado na minha cabeça que eu precisava fazer o AB, já que eu tinha desistido de ser juíza, então eu ia ser advogada para não jogar o meu curso fora. Mas conforme o tempo foi se aproximando, ali os dias foram se aproximando da prova, eu percebi que a única coisa que de fato poderia me derrubar naquela prova era o meu emocional, porque eu estava em uma disputa comigo mesma, não era uma disputa de quem ia fazer mais pontos, era se eu ia conseguir o mínimo das perguntas necessárias, que eram 40 perguntas. Porém, eu percebi que eu estava um pouquinho intensa demais quando chegou um feriado, se eu não me engano, o feriado da Semana Santa, que inclusive eu tô postando esse vídeo praticamente ali depois do feriado da Semana Santa. E eu passei só 13 horas estudando. 13 benditas horas estudando. Eu falei, what? Na verdade, eu só fui parada porque no final daquele dia eu estava muito cansada e eu fui orar e eu abri a minha Bíblia em Eclesiastes que falava que o muito estudar dá enfado e canseira. Eu falei, Deus tá falando comigo, não é possível, no dia que eu tô me matando de estudar, o Senhor me fala isso. Então eu fui fazer essa consulta com o Ítalo, inclusive, que era psicólogo aqui em Araguaína, hoje ele está em Palmas, mas eu super indico, então se você quiser um psicólogo, eu indico o Ítalo. E ele, ouvindo todo o meu relato, ele falou assim, Lari, você tem um vício aqui. E eu, vício? Gente, cresci na igreja, aprendi que vício é pecado. Por quê? Porque normalmente vício envolve ali algum ídolo, algum Deus do teu coração. E eu só posso ter um Deus no meu coração, que é o Senhor. Então, se tem um vício, é porque tem outro Deus comandando a minha vida. E ele falou, nós temos um vício. Eu, tá, solta a bomba, qual que é? Ele falou, você é viciado em trabalho? Eu fiquei, gente, quem em sã consciência se vicia em trabalho? Quem em sã consciência se vicia em trabalho? Já vi pessoas viciadas em jogos para liberar dopamina. Já vi pessoas viciadas em compra, também libera dopamina. Já vi pessoas viciadas em comida. Mas trabalho? Quem que se vicia em trabalho? Pelo visto, eu. E ele falou o seguinte, você não para. Você não consegue parar, você está o tempo inteiro em atividade. Você não consegue parar para se ouvir, para se escutar, para sentir o que você precisa sentir. E eu falei, é isso. E ele, mas tá errado, isso é uma fuga. Você foge para o trabalho que você precisa fazer, o trabalho mesmo remunerado, você foge para os trabalhos ministeriais, você foge para qualquer projeto que apareça para que você não sinta o que você precisa sentir. Foi quando eu perguntei para ele, mas qual que é o problema disso? Qual que é o problema de eu evitar um pouco os meus sentimentos ou os meus pensamentos? Quando a gente começou a entrar em conversas e eu comecei a refletir sobre como que o cristianismo afeta a minha vida. Quando eu estou o tempo todo trabalhando em atividades e eu evito tudo isso, é como se eu não quisesse lidar com aquilo que o pecado provocou em mim, com toda essa desordem que o pecado deixou em mim. Eu evito lidar com o caos que é a minha vida sem Cristo. E ao mesmo tempo eu evito que o Senhor opere nesse caos. Uma das grandes coisas que eu aprendi ao longo desses 8 anos, porque eu voltei para a terapia justamente por essa mesma questão, por não conseguir descansar, foram 2 questões na verdade, mas a segunda eu falo em outro vídeo. Mas quando eu olho para tudo isso, eu aprendi que Jesus ele não tem medo do caos que está em mim. Ele não olha para a bagunça que está na Larissa e diz, nossa, que menina feia. Nossa, que desordem, que bagunça. Nossa, Deus, eu gosto menos dela agora por conta disso. Não. Jesus olha para o caos que está na minha vida e diz,
eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você precisa de mim. E eu não estou apavorado com o que eu vejo em você. Quando eu olho para esses 8 anos, eu olho para aquele diagnóstico que eu recebi lá no início, eu olho para aquilo que eu queria evitar, eu também percebo o quanto que eu falhei em cumprir um princípio bíblico que o próprio Deus, Deus Pai, ou Deus encarnado em Jesus, cumpriram, que é o princípio do descanso. No início da Bíblia, bem no início mesmo, nos primeiros capítulos, Deus ele cria os céus, ele cria a terra, ele cria o homem e no 7º dia ele descansou, não porque ele estava cansado, mas ele descansa e ele contempla tudo o que ele fez, porque tudo o que ele fez era bom. E conversando com a minha psicóloga de agora, sobre essa dificuldade em descansar, eu cheguei à conclusão de que a frase que eu ouvi, que é o seguinte: quando você está cansado, não pare, mas descanse, está errada. Porque a gente não pode descansar quando estamos cansados. A gente já chegou no limite, nós precisamos descansar, porque descansar é bom. Porque nós precisamos contemplar não só as nossas obras, aquilo que nós fizemos, mas principalmente contemplar aquilo que Deus faz. Quando eu não paro, quando eu estou o tempo inteiro em atividade, quando eu estou o tempo inteiro tentando resolver coisas na minha vida que eu só resolvo com Cristo ou evitando de resolvê-las, eu chego nesse momento estafa. Eu fujo desse lugar do descanso que o Senhor Jesus nos ordenou. Eu acho interessante que Deus, ele descansou no 7º dia. E ele falou para Israel como um mandamento, um dos 10 mandamentos que Israel também deveria descansar. Eu acredito que se Deus estabeleceu 10 mandamentos e um deles foi o mandamento do descanso, é porque ele achou, ele entendeu que isso era uma prioridade para Israel. Existem inúmeras leis cívicas, quando a gente vai ler Levítico, a gente lê ali os Pentateucos, existem inúmeras leis, mas das 10, as 10 principais que, poxa, todo judeu precisava saber e que hoje nós aprendemos e ensinamos para as crianças, uma delas é do descanso. Sem falar na terra. Deus, ele é tão enfático nisso que ele definiu até um tempo de descanso para a terra. Ele falou, olha, durante 6 anos vocês vão cultivar, mas no 7º deixem a terra descansar e confiem em mim, confiem em mim. Quando a gente não descansa, a gente está praticamente dizendo para o Senhor, eu não quero que o Senhor toque nada aqui dentro, então eu não vou ter contato com nada aqui dentro. 2, eu não confio no Senhor. Eu não confio no Senhor porque eu tenho que trabalhar, porque se eu parar, quem que vai colocar o pão na minha mesa? Quem que vai pagar as minhas contas? Eu não vou parar nos meus trabalhos ministeriais, eu não vou descansar dos trabalhos da igreja, porque se eu não fizer, quem que vai fazer? Se eu não fizer, a igreja para, a igreja morre. Mas se o noivo dela, o cabeça, não está arrancando os cabelos a respeito dos trabalhos ministeriais, por que que eu, tão pequenininha e tão finita, vou arrancar os meus cabelos e dizer, se eu parar, a igreja para? Por que que eu vou fazer isso? Mas eu faço! Meu Deus, eu faço! Eu faço! Nossa! Mas aqui a gente tem um outro exemplo da Bíblia. Eu sempre fiquei indignada quando nós olhamos ali para a história de Marta e Maria e as pessoas falando mal de Marta e Marta e Marta e Marta, mas Maria escolheu a boa parte. Se Marta parasse, quem é que ia fazer os negócios? Quem ia fazer a comida? Quem ia limpar a sala? Quem que ia servir para que todos estivessem acomodados? A igreja precisa de Martas nos bastidores. Quem é que vai limpar o banheiro? Quem é que vai limpar o templo? Quem? As Martas. Mas aí conversando com uma pastora que tem esse mesmo problema que eu, que é parar. A gente chegou à conclusão de que não é que o trabalho seja ruim. O próprio Deus estabeleceu o trabalho ali em Gênesis. Adão, ele não tinha uma vida mansa em Gênesis. O problema é que Adão ali no Jardim do Éden, ele não trabalhava para sobreviver.
Ele trabalhava para glorificar ao Senhor, que é o que nós devemos fazer, inclusive. Mas o trabalho não é errado. O problema é trabalhar na hora errada. Marta estava certa em trabalhar, mas não estava certa em trabalhar naquele momento em que ela precisava apenas sentar aos pés de Jesus, ouvi-lo, escutá-lo e contemplar. Eu acredito que esse é o grande segredo do descanso para o cristão. Existem momentos em que a gente vai precisar trabalhar, que a gente vai precisar se esforçar, que a gente vai precisar estar no ministério, mas nós também precisamos ter momentos de nos sentarmos aos pés de Jesus e apenas contemplá-lo. Como eu falei, eu não acredito mais que a gente precisa descansar quando estamos cansados, mas nós precisamos descansar para não cansar. Hoje, o que eu estou fazendo? Eu fiz um combinado com a minha psicóloga, que é de às 22 horas me afastar de todas as telas do iPad, do celular. Pegar um livro ou então um bordado, inclusive. Estou aprendendo, tá de cabeça para baixo. Estou aprendendo a bordar, meu primeiro bordado. Pegue um bordado, tome o seu chá e descanse. Aproveite o tempo que o Senhor te dá. E eu tenho, ontem foi meu primeiro dia, tá? Uma viciada em remissão. Mas eu tenho tentado tirar esses ídolos do meu coração. Aquilo que pode ser bom, mas que pelo mau uso se torna o condutor das nossas vidas. Hoje eu tenho tentado ter contato com tudo que está aqui dentro e que precisa de Jesus, porque Jesus não tem medo do meu caos. Hoje eu tenho tentado frear as minhas atividades, porque eu preciso confiar que o Senhor, Ele me dá descanso quando eu preciso descansar. O Senhor, Ele não deixa os pratos caírem. Eu deixo, eu não consigo sustentar todas as coisas. Mas o Senhor, Ele me dá graça para isso. Eu lembro que durante a pandemia eu tinha muito medo de dormir, porque eu tinha medo de acordar e descobrir que alguém que eu amava havia ido. E todas as vezes que eu acordava e nenhuma notícia ruim tinha chegado, eu orava agradecendo a Deus porque Ele cuidou de todas as coisas enquanto eu dormia. E é mais ou menos isso quando a gente está descansando. É confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas enquanto nós dormimos. Nós não precisamos provar nada para Deus. O Senhor, Ele não nos ama porque nós fazemos muito. O Senhor nos ama porque o seu Filho morreu na cruz, porque Ele nos criou, porque Ele nos redimiu. E Ele quer ser o nosso Deus e quer que a gente seja parte do seu povo. As nossas obras não deveriam ser para tentar nos aproximar de Deus, nos santificando de uma maneira que nós não conseguimos ser santificados por meio das obras. As nossas obras devem ser para glorificar a Deus, mas a motivação deve partir do nosso coração, de um lugar de santidade. Eu faço não porque eu preciso ter um valor diante do Senhor. Eu faço porque eu amo o meu Senhor. E assim como eu faço porque amo o meu Senhor, eu descanso porque eu também amo o meu Senhor. Ele nos ensinou a respeito de descansar sem estar cansado, mas descansar para contemplar todas as coisas que ele fez. Bem, eu sigo por aqui na minha rotina. Quando esse vídeo for postado, provavelmente eu já vou ter feito mais momentos de descanso, vou ter tentado, trava-língua, chegar na minha consulta, na minha próxima sessão de terapia e falar para minha terapeuta, deu certo? Espero dizer isso. Sobre a OAB, eu precisava de 40 pontos, eu fiz 58, teria feito 60, pedi para o Senhor 60. Gente, para que eu precisava de 60 pontos? Eu precisava de 41, 42 no máximo, mas eu pedi 60. Só não tirei 60 porque de última hora eu desmarquei 2 questões que eram corretas, mas até nisso o Senhor foi fiel para dizer assim, menina, eu tô cuidando de todas as coisas. E para você eu digo, descanse. Descanse antes de se cansar. Descanse porque assim o Senhor ordenou. Descanse porque tem hora, tudo tem momento. Tem hora da gente sorrir, tem hora da gente chorar. Tem hora da gente trabalhar, se colocar em ação, mas também tem hora da gente descansar. Descansa porque no descanso o Senhor nos mostra o quanto Ele é fiel e o quanto Ele é bondoso conosco. Bem,
O vídeo de hoje é sobre isso. Espero não ter dito nenhuma abobrinha. E se você gostou desse vídeo, eu te peço para se inscrever neste canal. Estamos aí tentando chegar a 500 inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue? Se inscreva aqui embaixo. E ative o sininho para que sempre que sair um vídeo novo, você seja notificado. Ah! E se esse vídeo falou com você, que você possa compartilhar com outra pessoa e principalmente que você possa descansar na bondade e na graça do Senhor. Amém? Um beijo para você, que a paz de Cristo te acompanhe nesse dia de hoje e até o próximo vídeo. Tchau!